Começamos com você mais um programa Caminho da Luz, que alegria! Hoje o nosso tema é sensacional e fala sobre educação. Nada mais, nada menos do que a doutrina espírita, com o seu olhar sempre levando a profundidade na questão da educação. E eu não posso fazer isso sozinha, né? Então temos aqui senhor Carlos Signey. Como vai? Tudo bem, Soraya? Tudo Um jóia. grande abraço aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E é isso que a Soraya falou. A nossa doutrina espírita, ela tem toda a sua fundamentação num processo educativo do próprio espírito. Como nós somos reencarnacionistas, Soraya, o maravilhoso disso é que aquele que se queixa, que não tem tempo de Vai achar aprender, tempo. vai ser obrigado a achar tempo. Vai achar porque tempo. toda vez que ele retornar aqui, vai ser necessário que ele aplique aqui parte dos conhecimentos que ele já trouxe do plano espiritual, como vai vivenciá-los e vai aprender muito mais coisa, né? Já que nós nos esquecemos da nossa vivência espiritual por um período, né? Então, esse espírito imortal, que são cada um de nós, único, está num processo contínuo de aprendizado, né? Então, todos nós temos como desejo, como objetivo, nos melhorarmos. E aí, quando a gente fala em melhorar, a gente tem necessariamente que incluir a educação nessa. É legal que a hora que você estava falando, eu me lembrei de um caso que eu vivenciei, de uma senhora de mais ou menos uns 80 anos que foi minha aluna em nos cursos de desenvolvimento, não, de escola de médiuns. E ela tinha 80 e poucos anos e ela chegou dizendo que será que não é tarde demais, né, para eu estudar? E a gente diz que, obviamente que não, todo conhecimento sempre será nosso, né? O espírito jamais vai perder aquilo que conquistou. E as conquistas são nesse âmbito intelectual, moral. A gente só deixa aqui aquilo que pertence à matéria, né? São as questões físicas, os bens, aquilo que a gente desfruta enquanto está aqui. E aí, assim, ela se formou, ela não teve oportunidades, por exemplo, anteriormente de estudar, então ela tinha só o curso que naquela época não se chamava fundamental, chamava-se, acho que primário, sei lá. Ela tinha bastante dificuldade na leitura e ela dizia, puxa, a doutrina espírita meio que pede para a gente fazer leituras o tempo todo. E é uma verdade, né? Mas não é uma limitação. Tanto que depois, assim, outras tantas pessoas chegaram, às vezes no mesmo perfil, já mais maduras, e encontram na doutrina espírita o entendimento que vale sempre a pena. Não tem essa de que eu não tenho mais 15 anos, não tenho mais 20 anos, não tenho mais 30 anos. Né? O ano só está aqui, só faz parte deste tempo e espaço. Né? Então, é muito legal, porque a doutrina espírita dá para a gente este sentido. Existe sempre a possibilidade de você melhorar, fazer algo novo. Viver, né, gostoso, imagina, passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, sem oportunidade, não é? Então, é bem legal. Justamente, né, a pergunta de hoje para você que está participando aqui, participa aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827, ou eu estou te esperando aqui no Facebook, né, onde você coloca ali seu comentário, inclusive o André Luiz Miller aqui já mandou o seu abraço para todos nós, ele que é lá de Curitiba. Olha que maravilha. Imagina o frio que está fazendo lá em Curitiba, pois né? Então, um grande abraço, André Luiz Miller. Então, como o André, participe aqui com a gente. E para a gente começar, Soraya, eu trouxe uma memória do nosso querido Kardec, lembrando que antes de Kardec ser Kardec,
Ele sempre foi Hippolyte Léon Denis Rivail, esse era o nome civil dele, que nasceu em Paris, na rua Salá, né? E ele foi um grande estudioso, né? Para se ter uma ideia, Kardec escreveu 22 livros, vários deles premiados pelo governo francês, que os adotou nas escolas públicas, destacando-se o Plano para a Melhoria da Instrução Pública, de 1828, onde revolucionam as ideias educacionais da época, propondo a criação de cursos de formação de professores, escola para mulheres e implantação de uma proposta pedagógica de educação moral, né? Então tá aí, Kardec era um pedagogo por excelência, estudou com Henri Pestalozzi, que foi o pai da pedagogia social, que por sua vez se baseou em Rousseau, que Rousseau se baseou em Comênios, né? Então a gente vê todo o desenvolvimento da importância da formação do homem, da educação. E aí a gente ele se apega a uma doutrina, tem o conhecimento da doutrina dos espíritos num processo de aprendizado, que ele próprio, eu acredito, se ele não fosse pedagogo, ele não escreveria o livro dos Espíritos, ele não faria o livro dos Espíritos num processo pedagógico baseado em perguntas. Eu até me lembro bem, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, Soraya, eu estudava... Faz um pouquinho de tempo. Eu estudava num livro que ficou muito famoso no Brasil, que chamava Ensino... ai, meu Deus, agora me deu um branco. É tão antigo, que era ensino de Milton Bannerman. Era Milton Bannerman, que era um gaúcho, ensino dirigido de português, ensino dirigido de matemática. Dirigido por quê? Porque era todo dirigido por perguntas. Você ia completando os quadros, respondendo as perguntas. Então, olha só, né? Eu acredito que o Milton Bannerman, que inclusive eu conheci o filho de Milton Bannerman, me disse dessa preocupação tão grande com o pai, quanto à educação. Talvez, será que ele não se baseou também em Kardec, né? Porque está aí. Por que não? Você não lê o livro de uma forma chata, você se atenta às questões que te interessam. Aí, quando você tem as respostas tão bem esclarecidas, você parte para o restante, né? É bem interessante, porque quando você faz pergunta, primeiro que você já provoca o pensamento. Quando você ouve uma pergunta, instantaneamente o cérebro é instigado a encontrar uma resposta, te dá uma motivação maior para a leitura. Se, como você citou o Livro dos Espíritos, pela complexidade, né, por ser um tratado filosófico, se aquilo fosse escrito como um tratado filosófico clássico, que vai lá, um texto desse tamanho, em geral, as pessoas já não conseguem, às vezes, nem linkar a informação da primeira frase com a da última, você tem que voltar toda hora. Então, o Livro dos Espíritos é legal porque traz isso, você pode ler a pergunta anterior e o mais interessante é que a subsequente, ela complementa e complementa e complementa, então ele vai dando todas as variantes do mesmo raciocínio, que a gente poderia, né? Ah, que cor que é isso? Ah, é bege. Mas é um bege mais para que cor? Para isso ou para aquilo? Aí o tecido. Então você vai fazendo outras perguntas mediante a resposta. Então acho que por isso que ele é tão instigante e não é um livro como um romance, que a gente lê do começo ao fim, senta e tal. É um negócio de estudar para a vida inteira. Você pega um tópico, termina, volta para ele, vai, né, Carlinhos? Não tem um fim, porque o entendimento ele vai sendo construído à medida que você vai tomando contato com o livro todo, né? Vai chegando, a hora que você chegou lá no fim, você já não é mais o mesmo e nem o livro é o mesmo mais, né? Então a gente tem esse movimento sempre. Por isso que educação vale muito a pena.
Não, e o que nós vemos hoje, principalmente na realidade do Brasil, nós temos uma questão de que não há empregos hoje para todo mundo, e os empregos que tem não têm trabalhadores capacitados para isso. Parece que deu um branco, né, no país em que estudar não tem nenhum tipo de valorização, tanto que os professores não têm a valorização que deveriam ter. Sim, né? começa daí, né? Tanto que, vou até aproveitar, parece que Kardec está falando, Já tá tinha falando entendido. agora, né? No seu livro, Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública, encontramos o seguinte texto sobre a educação moral. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades, em fim de formar o corpo e de lhe dar força e saúde, né? Não se pode esperar obter um bom sistema de educação e, por conseguinte, uma boa educação moral se não tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Né? Parece que isso aqui foi escrito agora. Contemporâneo, né? Do nosso tempo. É muito simples aí, é só você chegar, você tem um filho, sei lá, que está na fase de escolha profissional, se algum deles disser para você que quer ser professor, qual a sua reação? Né? Em geral, quando a gente pensa a respeito disso, o professor é tão desvalorizado que a gente diz, ah, não, professor, você não vai ser, não. Por quê? Porque professor não ganha bem, né? Então, veja a inversão total. Eu acho que, assim, existe aí uma lacuna que a gente passou num período, eu me lembro que os meus irmãos estudavam em colégio público há algum tempo, bastante atrás, e que tinha um certo, até um certo glamour, os professores eram valorizados, tinha cursos que a gente hoje vê, os alunos, o desprestígio dos professores, o desrespeito com que os alunos tratam os professores. Claro, estamos falando no meio que no geral. Óbvio que tem pessoas de bem, alunos super interessados, mas em geral, se você acha que não vale a pena ser um professor porque professor não ganha bem, significa que tem alguma coisa errada. Né? Significa que aquele profissional, de alguma forma, né, ele que forma outros, como é colocado aqui, é a arte de fazer eclodir no outro as suas potências. Então, quer dizer, não é o professor que dá o saber, o professor só vai lá e vai dar uma cutucada naquilo que o Carlinhos sabe fazer melhor, naquilo que você sabe fazer melhor. É valorizar cada um naquilo que pode ser formatado da melhor forma. Então, acho que a gente está perdendo, a gente perdeu isso. Eu acho que hoje eu conheço vários professores e tem um índice enorme de professores afastados por condições inadequadas dentro de escola, ameaças, agressões, enfim. Tem alguma coisa errada, né, Carlinhos? Tem alguma coisa aí que a gente, enquanto sociedade, produziu uma sociedade meio que anencéfala, né? Tipo, cérebro, deixa pra lá, vamos conquistar outra coisa. Às vezes a gente vai sonhar lá com um filho jogador de futebol, tá na mídia, ou é um youtuber, ou é alguma coisa, sabe assim? A gente mudou um pouquinho o entendimento das coisas. Não que isso não seja, essas profissões não sejam ok, mas, meu Deus, e os nossos professores, gente, né? Não, Eu me lembro da minha primeira professora, você se lembra?
né? A gente, tão inspirador. Eu me lembro da primeira, da segunda, da terceira, da quarta. Eu lembro de todos também. Quando nós tínhamos um professor só por ano, né? Depois, aí, quando você entra no colégio, são vários professores, aí eu já não me lembro tanto. E é isso que é o interessante, né? Aí, esses fizeram diferença na nossa vida, né? Esses colocaram a sua marca. Eu me lembro, por exemplo, eu não me lembro agora do nome do professor, mas eu me lembro do professor de música, que toda vez que a gente entrava na classe, tinha que cantar o hino dele, né? E o hino dele era de Lupicínio Rodrigues. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que... Olha só, até hoje eu tenho gravado essa música na minha memória. E quando eu a ouço, não tem como eu me lembrar. Eu lembro direitinho a fisionomia dele, como ele era. O nome, como eu tenho dificuldade com nomes, eu não me lembro mais o nome dele. Mas olha só a marcação. E isso possibilitou nós gostarmos de música, nós valorizarmos o professor, ter o respeito por ele, né? Ter esse sentido de dar sentido à vida. A questão é que o professor hoje ele não consegue linkar o seu trabalho a um sentido de vida, que é o que a doutrina espírita nos dá. O sentido da doutrina espírita é compreender o espírito como objeto principal do seu estudo. Estudo, né? E esse estudo requer o quê? Que você tenha uma melhora em todos os pontos da sua vida. Seja ele moral, intelectual, social, ou seja, você se permitir ser um ser que interage com todos, né? Sem dúvida, eu acho que nesse sentido, a doutrina espírita é muito ainda mais libertadora do que aquilo que a gente já conhece, porque te coloca no seu real lugar, né? É aquele ser que nada vai se perder, que vale a pena sempre a gente se transformar. Então, aqui ele coloca, né, que também, como ele colocou aqui em cima, a gente não vai aqui, ó, esperar obter um bom sistema de educação e, por conseguinte, uma boa educação moral se não tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo da sua missão. Não é eu vou ser professor porque eu não tenho outra coisa para fazer ou eu não consigo pagar uma universidade mais isso ou mais aquilo. É porque é a minha vocação. A gente falava, né, até num sacerdócio, no sentido de entrega, de gostar de ensinar, de gostar de ver alguém se desenvolver ali na sua frente, de causar boas impressões naqueles que estão ali na sua sala. Então, isso realmente é uma grande vocação. Mas, responde aí pra gente. Você acha que tem tempo? Não, como é que é, Carlinhos? Há sempre tempo? Não, quando é que você irá, quando você começará a estudar? Pois né? Se não para nunca, né? Então, Soraya, eu quero fazer um convite a todos os nossos amigos. Como vocês sabem, nós estamos numa campanha assim, intensa de angariar recursos para a FEAL, né? Ou seja, para a Rádio Boa Nova, para a TV Mundo Maior, conseguir permanecer no ar e dar da melhor forma possível aquilo que ela se comprometeu a fazer, que é divulgar a doutrina espírita. Então, olha, nós estamos com uma nova possibilidade de ajuda, que é o depósito direto na conta do Bradesco, agência 33979, vai estar aqui no nosso GC, correto? O favorecido Fundação Espírita André Luiz, e também na conta do Banco do Brasil, você que tem conta no Banco do Brasil, então deposite na agência 2876-2, conta corrente 104-079-0, Fundação Espírita André Luiz. Nós precisamos muito da sua colaboração
participe do nosso Clube Amigos da Boa Nova, fique sócio lá e diga assim, olha, eu estou ficando sócio porque o Carlinhos do programa Caminho da Luz me pediu. Então, e ele precisa estar no ar, a Soraya também. Então, nos ajude, né? www.amigosdaboanova.com.br, seja um sócio, compartilhe. Olha, compartilha o nosso programa, se você está no Facebook, com todos os seus amigos, para que a gente faça essa corrente do bem, essa corrente que haverá de nos perpetuar no ar, não só o programa Caminho da Luz, como todos os programas maravilhosos que tem aqui nessa TV fantástica. Aguarde aí que nós voltamos já já.